após um breve intervalo, estamos retomando a 84ª sessão ordinária virtual de 7 de dezembro de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1860219, AI 2018-17-835. Recorrente Suzlon Energia Eólica do Brasil Limitada, recorrido Seju. Relator, Dr. Cláudio Célio de Araújo Lopes. Representando a empresa, o Dr. Ismael Barbosa, e representando a PGE, o Dr. André Carreiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, renovando aqui meus votos de um bom dia ao senhor, doutor André, senhora secretária Silvana, doutor Ismael Barbosa e ao estagiário Joaquim Osório, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Trata-se de processo de número 1/860/2019, que tem como recorrente Suzlon Energia Eólica do Brasil Limitada, inscrição estadual 06-200-847, dígito 1, e recorrido célere de julgamento de primeira instância, referente ao auto infração 2018-17835, dígito 0, lavrado em 20/11/2018, sob uma fiscalização de autoria fiscal plena no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. O auto infração traz o seguinte relato, senhor presidente: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem um selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. O contribuinte deixou de efetuar a selagem das notas fiscais constantes na planilha 7, no exercício de 2014, no valor de, base de cálculo, R$ 259.155,63. Notas fiscais informadas no bloco C100 da FD, conforme informação complementar. A infração foi nos artigos 153, 155, 157 e 159 do decreto 24.569/97, que mais na frente nós vamos aclarear, lembrar o que se trata desses artigos. A penalidade é o artigo 123, inciso 3º, a linha M, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Com os seguintes valores: base de cálculo, já dito, R$ 259.155,63, e uma multa de R$ 51.831,12. A defesa entra com a impugnação, tempestivamente, alegando, resumidamente, impossibilidade de exigência da aposição de selo fiscal em notas fiscais eletrônicas, alegando que, com o advento das notas fiscais eletrônicas e com base no ajuste CNF 07/2005, não faz mais sentido a Cefaz exigir esta selagem, já que já possui esta informação eletronicamente, e que essas informações podem ser cruzadas ainda com a FD dos contribuintes, e não acrescentando qualquer informação útil para a fiscalização, e que a própria Cefaz já flexibilizou com a sua normativa 32/2008 em seu artigo 1º, parágrafo 2º, na notas fiscais de saídas. Desta maneira, a defesa requer a total improcedência da autuação em face da inexistência de obrigatoriedade de aposição de selo fiscal com o advento da nota fiscal eletrônica. O julgamento vai para a primeira instância. O julgador de primeira instância afasta essa alegativa da defesa com base na legislação vigente, que é o decreto 24.569/97, nos artigos 157, 158, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, e o artigo 176-I, que não, a julgadora continua, que não concedeu ao contribuinte a faculdade ou dispensa da selagem dos documentos fiscais, mas apenas uma obrigatoriedade. Desta maneira, decide pela procedência da presente ação fiscal, intimando o contribuinte a recolher aos cofres do Estado o valor de R$ 51.831,12. Só para lembrar os senhores e senhoras, o artigo 157 é a obrigatoriedade do selo fiscal em todas as atividades econômicas,
na comprovação das operações de entrada e saída de mercadoria. O 158 é que o selo fiscal será aposto pelo servidor fazendário no verso ou no anverso do documento fiscal. O parágrafo 1º desse artigo 158 é que na entrada ou saída de mercadoria por local onde não existe o posto fiscal de fronteira, o documento será selado no órgão da circunscrição fiscal do município limítrofe deste estado, mediante apresentação de respectiva mercadoria. O parágrafo 2º, logo após, considera também posto fiscal o cais do Porto Mucuripe, o aeroporto, terminais rodoviários e ferroviários e serviços postais. E o parágrafo 3º, no caso do parágrafo, cita que no caso do parágrafo 1º, quando inexistir órgão do fisco estadual, o contribuinte deve procurar a unidade fazendária do município mais próximo. Também tem o artigo 176-I, que fica instituído o documento auxiliar, o caso do DAMP, né, auxiliar da nota fiscal eletrônica, conforme layout estabelecido pelo ato COTEP 72/2005, de uso obrigatório para acompanhar o trânsito da mercadoria e para facilitar a consulta das notas fiscais previsto no artigo 176-P. A defesa entra com o recurso ordinário tempestivamente, alegando e repetindo basicamente todos os argumentos levantados na impugnação e agregando um pedido de perícia para constatar se as notas fiscais autuadas realmente entraram no estado do Ceará e se tem algum registro do CITRAN. B, caso as notas fiscais não tenham passado pelo procedimento da selagem, qual foi o prejuízo ao estado do Ceará? Ele questiona. A assessoria processual tributária se pronuncia, que reconhecendo o recurso ordinário, negando-lhe provimento e mantendo a decisão de primeira instância pela procedência da autuação. Senhor presidente, esse é o relato. Obrigado, doutor Cláudio. Para o doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado, no caso, mais um recurso ordinário da empresa. Trata-se de recurso contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada do exercício 2014, em operações no montante de R$ 259.155,63, tendo sido lançado a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 1658 de 2017, no valor de R$ 51.831,12. Conforme informações complementares do auto de infração, mediante cruzamento dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao fisco, verificou-se que não foi efetivado o registro de trânsito, no selo fiscal de trânsito, de diversas notas fiscais eletrônicas de aquisição interestadual. Também verificou-se que essas notas fiscais eletrônicas não foram escrituradas na FD do contribuinte. A metodologia de fiscalização está amparada no artigo 818 do Regulamento CMS, bem como o artigo 9º, parágrafo 4º da Instituição Normativa 49/2011, que autoriza o cruzamento de informações com base nos sistemas corporativos do fisco, e a obrigatoriedade da posição do selo de trânsito, correspondente ao registro no COMET e atualmente no CITRAN, nas operações interestaduais de entrada, ela está prevista no artigo 157 do Regulamento CMS, tanto na redação vigente à época dos fatos, quanto na redação atual. E o contribuinte, ele na defesa, ele não traz nenhuma preliminar, né? Ele repisa o que trouxe na sua impugnação, e o argumento central dele é refutar a infração, alegando a desnecessidade da exigência de aposição do selo fiscal sobre nota fiscal eletrônica, que por si só já faria esse controle, e que, portanto, essa obrigação do selo de trânsito seria uma obrigação acessória obsoleta. No entanto, com devida vênia, entendemos que não há como ser acolhido o argumento contribuinte. Como já foi dito, o lançamento se deu com base no cruzamento das informações do portal de nota fiscal eletrônica e os sistemas de controle de entradas de mercadorias interestaduais, COMET, CITRAN, tendo se identificados documentos fiscais em que não houve registro de trânsito, não tendo o contribuinte comprovado a sua selagem em outra oportunidade ou no decorrer da ação fiscal.
O cruzamento de informações dos sistemas é meio idôneo e apto a comprovar a infração, né? Comprova a existência de nota fiscal destinada ao contribuinte e o descumprimento da obrigação acessória, que acarretou o lançamento da penalidade aplicada, que foi justamente o não registro desses documentos fiscais no CITRAN. A infração à legislação tributária, portanto, restou devidamente comprovada, pois foi inobservado o disposto no artigo 157 do regulamento CMS, com a redação vigente à época dos fatos. O registro fiscal do Centro de Trânsito é a obrigação tributária acessória exigível em todas as operações interestaduais de entrada, cuja forma de cumprimento foi evoluindo no decorrer do tempo, acompanhando a transição dos documentos fiscais físicos para os documentos fiscais eletrônicos, bem como a progressiva informatização e implantação de sistemas no âmbito da administração tributária. Inicialmente era uma obrigação acessória cumprida efetivamente mediante a posição de um selo físico no próprio documento fiscal, quando da passagem do imposto fiscal, né? Mas no outro momento essa obrigação ela foi alterada, passou a ser cumprida mediante um registro em um sistema do fisco, ainda na realidade do documento fiscal físico, né? Isso é a época do Cometa, mas não deixou de existir, né? Inclusive nessa época que foi instituído o chamado selo virtual, e posteriormente foi instituído pelo fisco um novo sistema com essa mesma finalidade, que é o CITRAN, cujo registro passou a ser feito e exigido também quando do ingresso na mercadoria do Estado, quando da passagem no posto fiscal de fronteira, e isso já na realidade da nota fiscal eletrônica. Referidos procedimentos estão amparados na legislação tributária, né, como vem evoluindo ao decorrer do tempo, e não se descaracteriza ou inova a obrigação acessória de registro de mercadoria no controle do fisco, no trânsito interestadual delas. Portanto, é plenamente vigente a obrigação acessória prevista na legislação tributária em relação às operações interestaduais de entrada, a qual não restou atingida pela alteração promovida no ano 2018 no artigo 157 do Decreto 24.569, alteração decorrente do Decreto 32.882 de 2018, sendo, portanto, na nossa compreensão, equivocada a argumentação do contribuinte que, a partir da nota fiscal eletrônica, já não mais seria necessário o cumprimento da obrigação acessória de registro no CITRAN. O mero fato da nota fiscal eletrônica estar autorizada, né, existe uma autorização de uso, de emissão da nota fiscal eletrônica, e, de fato, essa autorização ela é transmitida pelo Estado do emitente à Receita Federal do Brasil e ao Estado destinatário das mercadorias, conforme ajuste CINIF 7 de 2005, tal fato não afasta outra obrigação tributária acessória, que é a do 157 do Regulamento CMS, a qual, inclusive, deve ser cumprida no decorrer da operação de transporte, quando do ingresso no território estadual. Portanto, a nota fiscal eletrônica e o registro do CITRAN são obrigações acessórias distintas, que são cumpridas também em momentos distintos, uma não invalidando ou tornando desnecessária a outra, né? Assim, entendemos que não cabe ao contribuinte questionar a finalidade e utilidade da obrigação acessória prevista na legislação tributária para justificar a sua inobservância. Existindo a obrigação tributária, deve o contribuinte observá-la sob pena de responder pelo seu descumprimento através da penalidade que lhe foi aplicada. O contribuinte, nesse caso, também faz um pedido de perícia, mas é um pedido genérico, sem demonstração de qualquer fato controvertido, a apresentação de contraprova que indique devido registro no CITRAN dos documentos fiscais, de modo que entendemos que não foram preenchidos os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614 de 2014, devendo ser indeferido conforme artigo 97 da referida lei. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto infração. São as nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, doutor André. Com a palavra, doutor Ismael Barbosa. Obrigado, presidente. Bem, como narrado pelo relator e pelo procurador do Estado, a empresa recebeu infração por entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada sem o selo mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, ou virtual ou registro eletrônico equivalente. Bem, o próprio artigo também aqui já diz que sem o selo fiscal ou sem o registro equivalente. Nós acostamos também o ajuste CINIF, que já dispensa o selo fiscal,
como também destaca-se a reformas à legislação que, na saída de mercadoria, também dispensam selo fiscal, e a Instrução Normativa também 32 de 2008, que a comprovação de saída de mercadoria ou bem de que trata do artigo poderá ser suprida com a emissão de nota fiscal eletrônica. E como todos são nota fiscal eletrônica, não precisa de selo fiscal. Nesses termos, como não houve prejuízo para o Estado em detectar a operação, acredita-se que não haveria necessidade da penalidade da conduta da empresa ser encaixado na penalidade do artigo 123, inciso 3º-M. Por essas são as considerações da empresa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ismael. Senhores, o processo está em discussão. Estou devolvendo a palavra para o doutor Cláudio Célio, relator do processo. Senhor presidente, com relação ao argumento da defesa, que se baseia simplesmente no fato do advento da nota fiscal eletrônica, o DANF, não precisa mais de ter o selo fiscal virtual, o registro nas entradas. E aí eu verifico que, mesmo com a alteração do artigo 157, realizada agora em 2018, através do decreto 32.882, manteve a necessidade e a obrigatoriedade do registro do documento fiscal nas entradas interestaduais do primeiro posto fiscal de divisa ou fronteira. Ou seja, eu refuto, assim, de pronto, essa alegativa da defesa, né? Com relação também, como bem falou o seu procurador, doutor André, a respeito do pedido de perícia, realmente é um pedido genérico, tá? Que com base no artigo 97, inciso 3º, também não acolho esse pedido. E como também com base no artigo 136 do CTN, que nos remete à responsabilidade por infrações da legislação, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos feitos do ato. É que um dos argumentos da perícia, da defesa, era que qual o prejuízo que o Estado teria nesses casos? Então, senhor presidente, eu desde ontem que estou estudando esse processo, e ontem à noite, hoje, eu falei com o doutor Carlos Gondim, pedi ajuda a ele em relação a essas notas fiscais, né? Porque eu tenho entendimento, como já falei no primeiro processo, senhor presidente, de que eu acolho e o meu raciocínio jurídico em relação a uma penalidade menos gravosa para o contribuinte. E eu fiquei admirado que a defesa, em nenhum instante falou dessa possibilidade, alegando uma penalidade mais branda no caso dessa infração. E aí, senhor presidente, eu falando com o Carlos Gondim hoje, eu não pude abrir os processos, as notas fiscais, por causa da planilha, e nenhum CD de mídia eu não tive acesso. Mas aí o Carlos me auxiliou, me ajudou, verificou-se que são 18 notas fiscais, dessas 18, duas são de substituição tributária, uma água, nota fiscal de água, nota de vinho, 5 são de refeições, e outras demais são operações que não incide, na verdade não incide, não sei, não cheguei a entrar em detalhes se era antecipado. Não, da sua auxiliar são materiais de uso, consumo, né? E algumas são notas fiscais de devolução. Então, senhor presidente, diante da ajuda do doutor Carlos Gondim em relação a isso, eu declino o meu entendimento e boto aqui em discussão a possibilidade de, já que o meu voto ele vai ser pela parcial procedência, porque eu vou querer indicar uma penalidade menos gravosa para o contribuinte, no caso seria o parágrafo 12º do artigo 123,
da Lei 16.258/2017, que reduz a penalidade para 2% do valor da operação ou prestação, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas no livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Então, quando o senhor for colocar em votação, assim, para ter esse benefício, o contribuinte tem que apresentar essas duas condicionantes, ter recolhido e ter escriturado essas notas fiscais na FD. E aí eu não me sinto, assim, dois questionamentos. Um é que eu estava falando com o Carlos, Cláudio, eu queria enviar esse processo para a perícia para saber se realmente foi feito o recolhimento, se foi escriturado, para depois a gente aplicar o parágrafo 10º do artigo 123, que é uma pena menos gravosa. E aí, senhor presidente, eu vou colocar em discussão aí sobre os outros colegas aí, o que é que eles acham, qual a opinião deles sobre esse assunto. Obrigado, doutor Cláudio. Então, o senhor tem uma inclinação inicial de mandar para a perícia para depois do Beto para votar depois, não é isso? Positivo, senhor presidente. Então, estão inscritos doutor Wander, doutor Leils, doutora Luz, doutor André também. Vamos ver os conselheiros. O doutor André quer antecipar logo a sua fala, manifestação? Pode ser, presidente. Já que o doutor Cláudio Célio trouxe aí uma questão nova, gostaria de manifestar aqui. Em relação, são 18 notas fiscais, é isso que estão contempladas nessa autuação? Pois não me parece que, assim, a princípio, haja justificativa para se encaminhar para a perícia, né? Já que são poucas notas fiscais, podem ser verificadas de plano. O fato de aplicar o parágrafo 12, incluído pela Lei 16.258, eu também entendo que não seria cabível, uma vez que a própria autuante já expôs claramente nas formas complementares que essas notas fiscais não estão escrituradas na FD do contribuinte. E é um dos pressupostos, e para mim o principal, para aplicar essa atenuante. Por outro lado, já foi informado que algumas notas fiscais se referem a operações não tributadas, né? Ou não tributadas, ou sujeitos à assunção tributária, já recolhido. Nesses casos, sim, entendo que é passível de aplicação a atenuante do artigo 126 para essas operações. Então, seria possível fazer essa agregação para, em relação às operações não tributadas, se aplicar a penalidade do artigo 126, mantendo para as demais operações tributadas a penalidade do 123, 3M, salvo venha aos autos alguma informação que algum conselheiro tenha buscado, de que, ao contrário do que alegou o autuante, algum desses documentos fiscais está efetivamente escriturados na FD do contribuinte. Seriam as nossas considerações em relação a essa questão trazida pelo relator. Obrigado, doutor André. Voltando aqui à ordem, doutor Wander, Leils e doutora Luz. Doutor Wander. Senhor presidente, obrigado. É só já repisando o que já foi comentado em relação à aplicação do parágrafo 12, né? Que aí não é cabível, porque pelo relato eu até anotei aqui, já fora informado que as operações elas não foram devidamente registradas, né? Então não há que se falar da atenuante do parágrafo 12 para nenhuma das operações, para nenhuma das notas. O que podemos enfrentar é a questão da aplicação do 126 para aquelas operações não tributadas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutor Leilson. Presidente, eu também acho que, em função da quantidade de notas fiscais, talvez seja possível se fazer esse cálculo aqui, acho que com a ajuda do doutor Carlos Gondim, que conseguiu abrir esses arquivos, também eu não consegui, acho que tem a ver com questão do Isso, é porque está no Excel que você está utilizando na sua máquina, na versão, etc. Mas, assim, é preciso que a gente tenha claro
eu, pelo menos, tenho claro assim, que isso é possível se aplicar, na causa de falta de selo, aí sim, como atenuante, o parágrafo 12, que realmente é atenuante do artigo 123.3m. Isso é muito claro, né, lá no artigo 12. O artigo 126, eu acho que ele não tem como ser aplicado, porque ele é um artigo autônomo. É quando você não tem nenhuma penalidade específica no bojo do artigo 123, e aí que você faz, por analogia, a aplicação do 126. No caso concreto, é muito claro que a atenuante do 123M é o parágrafo 12, e não é mais um, e não há que se falar mais nenhuma outra atenuante. É que está lá. Faz menção direta ao próprio artigo 123.3M. Então, sim, aí se compreende como atenuante, que aí ele diz, caso o imposto tenha sido recolhido e as operações estejam escrituradas, deve ser aplicada a multa de 2%. Aí sim é atenuante, fazendo menção ao artigo específico da multa lá e reduzindo a multa. O artigo 126, com as vendas que pensam contrário, em nada se diz como atenuante. É apenas um artigo separado, como se fossem as leis penais esparsas, se aplicando aos casos quando não tem aquelas penalidades específicas do artigo 123. Mas nem nesse caso eu acho que, pelo menos assim, nas duas hipóteses, tanto assim, dos que entendem aplicar no 126 ou 123, porque para ambas há necessidade da escrituração. E pelo que foi dito nas informações, é que não há essa escrituração, né? Para o parágrafo 12, necessita da escrituração e do recolhimento, e aí nós teríamos que ver se houve o recolhimento das operações de diferencial de alíquota, que é operações de bens de uso e consumo, que se não está escriturada, tudo indica que não teve esse recolhimento, então não poderia ser possível de abatimento da redução da multa, aí teria que ficar menos 20% nessas operações de bem de uso e consumo, enquanto as outras não poderia também, porque não estão escrituradas, né? Então, veja, para as operações com diferencial de alíquota, de bem de uso e consumo, as duas condicionantes não foram satisfeitas, a escrituração e o recolhimento, né? Nas outras situações de não tributadas, aí não haveria que se falar em recolhimento, já que não foram tributadas, não são tributadas, ou se foram tributadas por ST, também não haveria que falar mais no preenchimento do recolhimento pelo contribuinte da condição de preenchimento da condição de recolhimento pelo contribuinte, porque não incidentes e porque já haviam sido recolhidas por ST. Então, aí restaria a segunda condicionante, que é o quê? A escrituração. E aí nós tivemos, pelas que está dito aqui nos autos, que também não está escriturado. Então, veja, em função da não escrituração, não é possível nem se aplicar o parágrafo 12, 123, e mesmo aqueles que entendem pelo 126, que eu volto a dizer, não me parece ser possível, já que não é atenuante, a lógica das penalidades que foram fixadas no artigo 123, quando ele fala a respeito de atenuante, ele o faz no próprio teor do artigo, ou então ele remete aos parágrafos, os parágrafos remetem. Em nenhum momento há citação em nenhum dispositivo do artigo 123, seja no próprio teor dos dispositivos penais, como ainda nos seus parágrafos, e aí fazendo menção à regra do 126. Então, eu não entendo ele como um atenuante, nunca entendi ele como atenuante. Eu sei que, a meu ver, foi um entendimento equivocado que se estabeleceu aqui no âmbito do contencioso, de achar que o artigo 126 é um artigo, um dispositivo que atenua. Não, ele é um dispositivo esparso, como fosse leis esparsas, leis penais esparsas, que ele determina que, caso não exista penalidades específicas no artigo 123, aí você pode utilizar dele, tanto que o conteúdo dele lá é aberto, é genérico, né? Muito mal feito, diga-se de passagem, que não se faz atribuição de dispositivos penais tributários de forma aberta, isso é absoluta violação do princípio da tipicidade fechada, mas está lá, de forma equivocada, esse artigo 126, de conteúdo de conteúdo
com vasta amplitude para se aplicar tanto em casos de operações de descumprimento de obrigações acessórias, como outros tipos de multas autônomas, né? Então, eu vejo, no caso presente, em função da não escrituração, que não se poderia aplicar nenhuma das duas reduções de multa que se pleiteia aqui. Havendo, primeiro, essa questão, essa condição de se entender que ela foi escriturada, aí sim buscar a segunda condição, que é do recolhimento, que só caberia às operações de compra de bem de uso e consumo. Catleils, doutora Lourdes agora. Presidente, eu agradeço a palavra, mas a fala do Procurador do Estado e do doutor Wander já abrangiu o comentário que eu ia fazer com relação essencialmente, à falta de escrituração. Muito obrigada. Doutora Lúcia. Doutor Gondim tinha pedido palavra. Está mantida? Doutor Gondim? Estava dando as consultas ali nas notas fiscais no INF corporativo, por isso que eu estava... Mas eu estava ouvindo aí. Eu estava querendo apresentar logo quais foram as duas notas que foram sujeitas à substituição, né? Já encontrei já. Eu estava procurando a outra para poder passar para o Cláudio, e eu estava querendo levar na mesma linha da sugestão do procurador, né? Cobraria isso normal, todas essas duas notas daria a redução, e do restante cobraria a multa normal, como foi posta nos autos, né? Porque a que o Cláudio Célio propôs, como essas notas não estão escrituradas, então tem que partir para o que foi definido nos autos. Com exceção dessas duas notas, que eu estava querendo citar logo aqui presente, que eu estou fazendo aqui as consultas agora, não deu tempo de terminar, né? Eu já consegui localizar. Era só essa intervenção. Obrigado, doutor Gondim. Doutor Cláudio Célio, depois a doutora Jusileide. Sem áudio, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, sem áudio. Desculpe. Senhor presidente, depois de ouvir os colegas, o seu procurador, assim, no meu relato, assim, na minha disposição, no meu entendimento, é que para ter a condicionante, o atenuante do parágrafo 12º do artigo 123, era necessário ter duas condicionantes. Primeiro, a escrituração, e segundo, primeiro, o recolhimento, e segundo, a escrituração. Como após ouvir os colegas e observar que realmente não houve a escrituração, então eu retiro o meu entendimento dessa atenuante do parágrafo 12º, ok? Obrigado, doutor Cláudio Célio. Doutora Jusileide. Senhor presidente, é só para dizer que, conforme os esclarecimentos aqui bem tratados pelo nosso conselheiro doutor Leilson, não resta nenhuma dúvida que a parte não fez nenhuma menção de fazer solicitação, pedido de redução. Acredito que, como ela sabe que não houve nenhuma escrituração fiscal, provavelmente não houve também um recolhimento, consequentemente, se não houve escrituração fiscal, não houve reconhecimento das notas, não houve recolhimento do imposto. Então, esses dois questionamentos que a gente poderia fazer, a parte, e a gente está, conforme o relato foi feito, não foi devidamente realizado, e conforme bem esclarecedor por parte do conselheiro Leilson, eu acredito que, mesmo querendo que haja uma atenuante para esse auto, a gente não tem nenhuma condicionante para que isso aconteça. Então, esse é o meu pensamento.
porque não há, de fato, nenhum recolhimento e nem escrituração das notas fiscais. Muito obrigada, senhor presidente. Doutor Slade. Doutor Gondim, o senhor tem mais alguma observação? Conseguiu fazer mais alguma pesquisa? Zé, não consegui ainda concluir, não. Mas anteriormente eu já tinha feito consulta. Só eram 2 notas realmente se tratar de substituição. O restante, ou eram refeições, né? E tinha algumas mercadorias que eram de uso e consumo. Obrigado, doutor Gondim. Doutor Wander. Senhor presidente, me ficou uma dúvida aqui, se vai ser possível a identificação das notas que o imposto já tenha sido retido, até pelo meu comentário anterior e também o da Procuradoria, em relação à aplicação do artigo 126 no caput. Isso vai ser possível? Rapaz, Wander, eu acredito que só são 2 notas, uma eu já identifiquei, a outra, porque agora fazendo a consulta, eu não localizei ela ainda, mas eu sei que são 2 notas só, que são sujeitas à substituição, que é água mineral, e o outro bebida, vinho, né? Porque, no caso, as demais operações estão sujeitas a uma alíquota de 20%, 3M, né? E, no caso, para as dessas duas, daria atenuante que foi sugerida pelo procurador, né? Que aí vai para 10%. 10%. Então, tem como identificar essas 2 notas, a gente pode votar dizendo que aplica para as 2 notas. Pois poderia fazer isso. O 126, aí depois o doutor Cláudio Célio, o doutor Carlos pode até encaminhar o valor dessas notas para saber, e os demais... Uma é muito pequena, uma é R$71 a da água mineral. A outra parece que é 200 e poucos reais só. Não vai interferir muito no cálculo, não. Mas vamos fazê-lo assim. Doutor Cláudio Célio, o senhor quer fazer uma observação ou já está em condições de votar? Já estou em condições de votar, senhor presidente. Então vamos votar. Não tem nenhuma preliminar, não é isso, doutor Cláudio Célio? Nenhuma preliminar. Só a preliminar que ele estava arguindo era... Não tem preliminar, é só o mérito mesmo, a improcedência do auto-infração. Sim, mas tem um pedido de diligência, perícia, né? Perícia, mas que eu já... tudo bem, eu não vamos votar separado. Meu voto, não. Isso. Com relação à realização de perícia, como vota, doutor Cláudio Célio? Eu nego esse pedido, senhor presidente. Com base no artigo 97, inciso 3º da Lei 15.614/2014. Doutor Leilson, como vota? Acompanho o relator. Doutor Wander? Acompanho o relator. Doutora Slade? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutor Gondim? Com o relator. Afastada o pedido de perícia. No mérito, como vota o doutor Cláudio Célio? Senhor presidente, eu reconheço conheço o recurso e diante dessa discussão agora que nós tivemos, de não o benefício atenuante tinha que ter a dos condicionantes, e como não tem, eu sou pela procedência da autuação, mantendo o entendimento do primeiro julgador. Aplicar o 123 3M. Para todas as operações, não é isso? Para todas as operações. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Doutor Leilson, como vota? Com o relator. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, eu vou votar por conhecer do recurso para dar parcial provimento para aplicar o caput do artigo 126 nas notas cujo imposto já tenha sido retido. Só apenas essa divergência no nosso voto. E para as demais operações, o 3M, 123, 3M. Doutora Jusleide? Senhor presidente, conforme informações do doutor Wander, nosso conselheiro, eu vou acompanhar o primeiro voto divergente. Doutora Lourdes? Acompanho o primeiro voto divergente, presidente. Doutor Gondim? Eu acompanho o primeiro voto divergente também.
Concluída a votação, a segunda Câmara, por maioria de votos, resolve conhecer o recurso, dar provimento em parte para reformar a decisão de procedência e declarar parcial o processo da autuação, com a combinação da penalidade prevista no artigo 126, caput para as operações sujeitas a ST, referente às duas notas fiscais, e para as demais operações, é o artigo 123, 3M da Lei 12.670/96. Esta decisão para este processo. Por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, o doutor Wander Uchoa ficará encarregado da lavatura da respectiva resolução. Esta decisão para este processo. Senhores, dando seguimento à nossa pauta, né, anuncio o nosso último processo do dia. É o processo de recurso 1/857/2019, aí 2018, 17851. Recorrente Seju, recorrido Suslon. Relator, doutora Jusileide Maria Silva Nogueira. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, o doutor Ismael Bezerra. E representando o Estado, doutor André Carreiro. Esse processo, em primeira instância, foi declarado nulo e a assessoria processual tributária tem um encaminhamento de improcedência nos autos. Com a palavra, a relatora. Renal, meu bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Ismael, senhor procurador, doutor André Carreiro, senhores conselheiros, conselheiras. O relato trata da falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos casos regulamentares. Constatamos que circulação de mercadorias acobertadas com notas fiscais eletrônicas emitidas, canceladas no valor de R$ 342.619,88, deixando de recolher no valor de R$ 56.698,30, conforme notas fiscais eletrônicas constantes na planilha limite em CD e informação complementar em anexo. Nas informações complementares, o senhor auditor, ele, após analisar os sistemas de telas corporativos da Cefaz, que é a CELAB, considerou indícios de irregularidades em face da empresa relativamente à falta de recolhimento do ICMS em decorrência de haver promovido o acobertamento de operações de notas fiscais com notas fiscais eletrônicas canceladas. Por esse motivo, já foi lavrado o auto, né, no valor total de R$ 342.619,88, e a legislação, a cobrança do imposto no valor de R$ 56.698,30, e multa de igual valor, infringindo os termos do artigo 123 da Lei 12.670/96. Em sua defesa, corrente, ela informa que a empresa foi decretada falência, conforme processo 015-270-08 de 97 de 2017, 86001, na segunda vara de recuperação de empresas e falências. Ela declara que a metodologia utilizada pelo auditor não foi bem clara em sua operação, e aí ela já solicita a nulidade do processo, que o referido autuante, ele falou que a lavratura foi em virtude de indícios de irregularidade, e não falou que seria, caso, uma irregularidade, não afirmou, somente afirmou ter indícios, que elaborou planilha com uma relação de notas fiscais eletrônicas canceladas, as quais havia acobertadas saídas de determinadas mercadorias sem o devido recolhimento do imposto, deixados de informar a metodologia
utilizada para chegar na conclusão desse valor, desse feito fiscal, que em momento algum foi apresentado comprovação de efetiva circulação da mercadoria e que houve inexistência de clareza e precisão. E que não atendeu o decreto, a observância no disposto no artigo 40, no caput e parágrafo 2º e 41 do caput e parágrafo 2º do decreto 25.468/99. O julgador de primeira instância, ele declarou absolutamente nula esse procedimento, em função desses, fundamentando exatamente no decreto e no artigo 40, que tem 16 itens, né? E do decreto 32.885 de 2018, no artigo 41, que diz que o auto de infração a que se refere o artigo anterior será gerado por meio de sistema eletrônico corporativo e deve conter os seguintes elementos: número de identificação, indicação da existência de retenção de mercadorias, quando for o caso, número do certificado de guarda de mercadorias, CGM, quando for o caso, número e data de emissão do ato designatório da ação fiscal, quando for o caso, identificação da autoridade designante, circunscrição fiscal do autuado com indicação do órgão fiscal ao qual se encontra subordinado, momento da lavratura, assinalando a hora, o dia, o mês e o ano da autuação, período fiscalizado, qualificação do sujeito passivo, relato da infração, valor total do crédito tributário devido, especificando o imposto, multa, base de cálculo, se for o caso, alíquota ou percentual utilizado na apuração do auto de infração, período a que se refere à infração, prazo para pagamento ou apresentação de impugnação, indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e da respectiva penalidade, assinatura e identificação das autoridades lançadoras do crédito, ainda de que forma eletrônica, ciência do sujeito passivo, responsável, seu mandatário preposto. Então, parágrafo 2º. O relato da infração deverá conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação e das circunstâncias em que foi praticado. Faziam-se acompanhados os relatórios, planilhas, demonstrativos e demais levantamentos indispensáveis à comprovação do ilícito produzidos em meio digital, inclusive. Então, diante da inexistência e de clareza e precisão do auto de infração, evidente que os direitos fundamentais da impugnante foram violados quando da ocorrência do seu cessamento de defesa, o que a impossibilitou completamente de se manifestar de forma precisa para rebater pontualmente a metodologia utilizada pelo fiscal. Então, esses são os fundamentos da julgadora de primeira instância. O parecerista, no seu parecer de número 322, 2020, ele decide, pelo conhecimento ordinário do reexame necessário, a dar parcial provimento e reformar a decisão de primeira instância de nulidade para improcedência do auto de infração. Então, diante desses argumentos, desses fundamentos do julgador de primeira instância e do pedido da parte que não houve clareza, não houve a inobservância conforme do decreto 32.885, nos seus artigos 40 e caput, pede que seja, o parecerista pede a improcedência do auto de infração. Então, esse o relato, ele é bem simples, bem sucinto, não houve recurso. Por este momento, encerra aqui o meu relato, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, doutor Gislete. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Saudando a todos. Como bem relatado, trata-se apenas de um reexame necessário de decisão de nulidade do auto de infração, que havia imputado ao contribuinte a falta de recolhimento do ICMS nos meses de fevereiro a maio de 2014, no montante de operações no valor de R$ 342.619,38, referente a notas fiscais eletrônicas que foram canceladas pelo emitente. E, no caso, foi lançado um imposto no valor de R$ 56.683,30, bem como a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto de infração, verificou-se que a empresa realizou operações de saídas com notas fiscais eletrônicas canceladas. Por sua vez, a decisão singular julgou nula a ação fiscal devido à impossibilidade de comprovação da acusação fiscal pela ausência de elementos imprescindíveis à confirmação da ocorrência do ilícito tributário, pois não haveriam indícios que as notas fiscais eletrônicas foram utilizadas para cobertar operações de saídas. Então, como já foi exposto, é só um reexame necessário, e a Procuradoria ela adere às razões expostas pela Assessoria Processual Tributária, pedindo vênia aqui para ler um trecho da manifestação. Diz o seguinte: de fato, a metodologia adotada no feito fiscal não consegue demonstrar que houve a irregularidade fiscal apontada no auto de infração, qual seja a de deixar de recolher ICMS devido em razão de ter havido circulação de mercadoria tributável sem documento fiscal válido. Simplesmente elencar notas fiscais eletrônicas emitidas e canceladas pela autuada não é suficiente para demonstrar que a mercadoria nelas informadas circulou acompanhada desses documentos fiscais. Seria necessário ir além. Contudo, me parece que no presente caso não houve nulidade, mas improcedência do feito fiscal. O caso é de ausência de prova de que o ICMS não recolhido era devido ao Estado do Ceará. Para tal desiderado, seria necessário demonstrar que as operações de circulação de mercadoria, além de serem tributáveis, ocorreram acompanhadas dos documentos fiscais cancelados. Nulidade do feito fiscal teria havido se uma técnica idônea para demonstrar a ocorrência de irregularidade fiscal não tivesse sido aplicada seguindo os 6 passos necessários e essenciais. Por exemplo, caso tivesse sido elaborada uma demonstração de entradas e saídas de caixa, DESC, não levando em conta a existência de saldos iniciais e finais diferentes de zero nas contas contábeis clientes e fornecedores. Não é o que se constata nos autos. Resta demonstrado que os documentos fiscais foram cancelados, mas se observa a ausência de prova de que o ICMS era devido. A circunstância de que documentos fiscais de saída de mercadorias emitidos pela autuada foram cancelados não é suficiente para comprovar que houve circulação tributável de mercadorias sem o devido destaque do ICMS. Então, em síntese, é justamente isso a nossa compreensão nesse sentido. Na realidade, não vejo nulidade do método. O que faltou realmente foi o autuante demonstrar 2 pontos, que, de fato, essas operações notas fiscais canceladas, elas eram tributadas e que, não obstante ter havido cancelamento dessas notas fiscais, ele efetivamente transportou essas mercadorias com esses documentos fiscais cancelados. O que foi provado foi apenas que documentos fiscais emitidos foram cancelados, o que é autorizado e permitido na legislação, e o que não induz por si só uma presunção de que houve a operação. Pelo contrário, o cancelamento dá a presunção em sentido contrário. Então, com essas considerações, a PGE manifesta pelo conhecimento do exame necessário para dar-lhe parcial provimento, alterando a decisão de primeira instância para improcedência do auto de infração por ausência de provas de que o ICMS não recolhido era devido em razão da efetiva circulação de mercadorias com as notas fiscais canceladas. São as nossas considerações, senhor presidente. Obrigado, André. Apesar de seu recurso não ser da parte voluntária, o doutor Ismael gostaria de manifestar-se? Não, nobre jogador, eu dispenso a manifestação. Obrigado, doutor Ismael. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Gislete, com a palavra. Senhor presidente, nobre procurador, doutor Ismael, presidente da parte, senhores conselheiros, como bem já havia falado aqui, por muitas vezes, o doutor Leilson aqui já até se manifestou, como essa Câmara preza pela prova material, então, como bem falou o nosso procurador, não houve essa manifestação,
essa prova por parte do auditor fiscal que autuou esse auto de infração, eu me manifesto já antecipadamente pela improcedência do auto de infração, e não pela nulidade. Né? Já eu faço a minha manifestação pela improcedência. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Dulceide. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, é rápido, é só para confirmar o que os colegas falaram. E aí, esse tipo de operação, mesmo que fosse uma situação do trânsito de mercadoria, em que essas mercadorias estivessem circulando com um documento fiscal, nem falta de recolhimento seria nota inidônea. E aí, mercadoria em situação fiscal irregular, se faria autuação no trânsito sobre esse fundamento. Se o auditor fiscal queria provar efetivamente que a empresa deixou de recolher esse ICMS porque essas operações elas ocorreram de fato, houve o transporte de mercadorias até o destinatário, deveria ele ter tido o cuidado de ir junto ao destinatário, através de circularizações, e verificar a existência, a confirmação pelos destinatários da ocorrência dessas operações. Só pelo fato de que a nota fiscal está cancelada e dizer que é falta de recolhimento, né? Ou seja, uma empresa não pode cancelar documento fiscal, né? É complicado. E muito bem foi colocado pela Procuradoria e também pelo parecer, pelo conselheiro Michel, se trata efetivamente de vício material, né? Não houve a comprovação da materialidade da hipótese de incidência que prevê a inauguração da relação jurídica tributária, com a cobrança pelo fisco de um imposto que seria devido. A imaterialidade é absoluta, vício material, sorte que tem que ser declarado, no caso mesmo, é improcedência. Obrigado, doutor Leilson. Mais algum debate? Os senhores, vou colocar em votação. Como vota a doutora Jusileide? Eu opino pelo conhecimento ordinário, reexame necessário para dar passar o provimento e reformar a decisão singular de primeira instância para improcedência do auto de infração. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutora Lourdes? De acordo com a manifestação da doutora Procuradoria. Isso. Doutora Lourdes? Acompanha a relatora, presidente. Doutor Gondim? Com a relatora. Doutor Cláudio Célio? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Sem Com áudio. relator. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão de nulidade proferida por instância e declarar a improcedência da autuação nos termos do voto relator, em consonância com a comunicação oral do representante da douta PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos, a presença do doutor Ismael Barbosa e do senhor Joaquim Osório, aqui presente nesta sessão, bem como o doutor André, que eu sei que está muito corrido e está se desdobrando para estar conosco nas manhãs e também nas tardes no contencioso. Obrigado a todos. Amanhã teremos processo também, toda a mesma empresa, não, são Top Plast, doutor Wander, Top Plast, doutor Cláudio e doutora Jusileide. Depois, doutora Elineide. E o último é o doutor Cláudio Célio. O Cláudio Célio amanhã está contemplado com 2 processos. Premiado. Isso. Então, agradecer a todos, tenham um bom dia e até amanhã. Obrigado a todos. Obrigado, Bom dia. bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Isso aqui é um sorteio, viu, Cláudio?